Paz do Senhor Jesus aos irmãos, jovens, e professores. Vamos começar mais uma aula, do nosso subsídio, a aula de número 6, lidando com bens e riquezas debaixo do sol. Um tema extremamente importante, irmão Daniel? Para os jovens, que ainda está no seu projeto financeiro, que está na caminhada, está começando, Como se comportar? Como que eu devo agir? É bom e buscar riquezas ou é ruim? O que a palavra de Deus diz, sei que nossas escolas bíblicas, os jovens, eles são bem orientados, tá? Eu conheço muito bem, sei que são bem orientados, em todos os sentidos, e eu sei que eles já têm uma noção legal, sobre essa questão, Mas vamos para mais uma lição que está lá no livro de Eclesiastes, que é o nosso material de estudo. Eclesiastes 5, 10 e 11, e o capítulo 6, 1 ao 3, que fala sobre essa questão do dinheiro, da finança, irmãos, Então, falando aqui da necessidade, primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, sobre bens materiais, Quando Moisés está ali guiando o povo de Deus pelo deserto, e Deus vai dar a lei, vai dar as instruções, inclusive como deveria se comportar um rei, os direitos e tudo mais, vê que lá Deus já estava falando de rei, que quando eles entrassem naquela terra e pedissem um rei, então vê que Deus já sabia que o povo ia pedir um rei, e ali está dando a lei. Uma das coisas interessantes é justamente a questão dos bens materiais, A posse da terra, afinal de contas, aquele povo está indo para aquela terra, aquelas tribos, e aí cada um vai tomar conta do seu pedaço, E aí, como que eu vou me comportar? Como que eu me devo comportar quando eu chegar lá? E Deus vai dar suas regras, está lá em Levíticos 25, do capítulo 25, ele vai dar as regras, E eu achei muito interessante que fala sobre a questão do ano do jubileu, Dos 7 anos que trabalhariam, um descansaria, e a cada 7 anos trabalhado, que aí soma um total de 49, 7 vezes 7, 49, viria o jubileu, que é o 50º ano, ou seja, nos anos 50, uma geração. E vem a questão da posse da terra. Caso você tivesse uma terra, e aí? E se ele quiser vender a terra dele? E ali tem uma regra, que quem pudesse vender a terra, quem quisesse vender a terra, ele tinha um direito de resgate. E esse direito de resgate, ele era dentro do ano do jubileu. Portanto, quanto mais próximo do jubileu, menos tempo aquela pessoa que comprou aquela terra, que adquiriu aquela terra do outro irmão, teria tempo para desfrutar da terra, Quanto mais longe do jubileu, mais tempo ele teria. E ele teria que ressarcir, esse tempo para o irmão. E uma coisa interessante é que Deus vai falar sobre isso aí, e aí nós vemos a questão da pobreza não estar no meio do povo, Essa era a função grande, dessa lição, que era a pobreza não habitar no meio do povo de Deus, para que não houvesse desigualdade social. E Deus vai chamar atenção para eles e falar assim, sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque a terra é minha. Vê que coisa, Ele já está chamando a atenção para eles. Olha, vocês estão indo para lá, vai ser dividida a terra, façam o que quiser, mas entenda de uma coisa, eu sou o dono, não são vocês. Você está entendendo por que você tem que devolver? Então, eu estou fazendo as regras e você tem que obedecer. Nós sabemos que o povo nem sempre obedeceu essas regras, Mas vê que ali já tinha preocupação de Deus com o social, o financeiro, para que não houvesse pobreza no meio do seu povo, Então, quando nós vamos para a nossa questão financeiras aqui, você vai ver também que o dono do ouro e da prata, nós vemos a história de Zorobabel, E ali o povo está retornando e precisa reconstruir tudo de volta, e Zorobabel fala, tá ok, Mas e aí, como que eu faço? Afinal de contas, eu não vou chegar ali para aquele cara que produz madeira, para aquele proprietário lá de terra que tem madeira e falar, me dá umas madeiras aí que eu preciso reerguer o templo ali, Para aquele que trabalha com ouro, Então, a gente precisa fazer alguns reparos, E ele fala, precisa de dinheiro para isso aí. E Deus manda um recado para Zorobabel, muito interessante. Ele fala, Zorobabel, minha é a prata, meu é o ouro. Você não está entendendo ainda, Então, aqui, irmãos, já começa falando é um grande exemplo para nós de quem que é as nossas propriedades verdadeiramente, Nós cristãos. Inclusive secularizado, a terra é de Deus, ele deixou bem claro,
E aqui o Kohelet, ele vai mostrando aos poucos que, de verdade, Deus controla até os bens, as finanças dos ímpios. E que tem um propósito que Deus deixa que os ímpios se, né, acumulem riquezas. Que ele fala que é para dar para quem Deus quer, né? Então, nós chegamos nessa questão aqui. A primeira coisa que nós precisamos aprender de quem é as nossas propriedades, os nossos bens materiais, a quem verdadeiramente pertence. Não é porque transformou uma árvore, que é uma coisa naturalmente de Deus, em um papel, a partir de agora esse bem aqui é meu. Não, eu vou acumular em dinheiro, em espécie, em papel, porque isso daqui foi eu que fiz. Então não tem nada a ver com Deus. Mas, e a essência, de onde veio, né? Então vê que a riqueza, nós precisamos entender primeiramente que as nossas riquezas, ela parte de Deus. Tudo é de Deus, tudo é de Deus. Os bens materiais que nós possuímos é de Deus. E Deus vai vai falar para Zorobabel, rapaz, confia em mim. Eu sou o dono, foi eu que fiz isso aí. Você acha mesmo que eu não posso providenciar mais? Né? Então, a grande lição aqui já de início, irmãos, primeiro, a confiança em Deus, né? A confiança em Deus. E segundo, entender que tudo que nós temos vem de Deus. E aí vem a questão, se tudo é de Deus e tudo é para Deus, como que nós agora agimos? Qual é a nossa postura, né? Qual é a nossa postura? Qual deve ser a nossa postura diante dos nossos bens, das nossas posses, das riquezas, né? Das mordomias, né? A gente vai falar da questão da mordomia. E aí, como que exerce, né, essa questão da mordomia nos nossos bens? E como bem salientado pelo senhor Moelias, quando nós, então, entendemos que tudo que nós temos provém de Deus, que até os nossos bens ou as nossas riquezas que nós acumulamos, quando nós entendemos que tudo isso não vem de nós mesmos, mas é Deus e é de Deus, quando nós compreendemos isso, então, logo cria em nós uma responsabilidade de lidarmos bem com os bens que Deus nos deu, porque é dele. Se é dele, então há uma responsabilidade nossa de nós então administrarmos bem esse dinheiro ou essa riqueza, porque não é nossa. Se é de Deus, então nós devemos administrar e saber administrar. E esta lição, um dos objetivos dessa lição, também é isso. Nós refletirmos, nós discutirmos com os nossos jovens sobre esta responsabilidade. Que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós conquistamos, não deve ser assim, olha, como bem o irmão Elias disse, olha, isso daqui é meu, então eu faço do jeito que eu quiser, eu gasto a minha riqueza, ou o meu dinheiro, ou o meu salário, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Não, porque tudo provém de Deus, tudo é de Deus. Então a primeira coisa, quando nós entendemos isso, entendermos que há uma responsabilidade em nossas mãos de nós sabermos lidar bem com o dinheiro. Nós não podemos ser pessoas que não saibam lidar com o dinheiro. E aqui no tópico 2, nós então vamos falar e vamos destacar exatamente sobre isso, sobre a administração, sobre a mordomia das finanças. Lá em Lucas 16, o verso 9, é interessante Jesus dizendo sobre riqueza e sobre dinheiro, e ele vai dizer assim, olha, Lucas 16, verso 9, por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, os recebam nas moradas eternas. Ou seja, quando a gente vê Jesus falando sobre riqueza, quando nós vemos Jesus falando sobre dinheiro, nós vamos ver que Jesus sempre coloca o dinheiro, irmão Elias, sempre coloca as riquezas deste mundo para ser usado e não retido. Essa é a primeira informação que nós temos e esta é a forma que nós devemos lidar com o dinheiro e com as riquezas deste mundo e com os bens deste mundo, que é de Deus. Nós devemos primeiramente então entender que tudo que nós temos deve ser usado e não retido para nós. Nós vamos administrar bem as finanças quando nós entendermos que as riquezas devem ser usadas também para a glória de Deus.
A mordomia das finanças, então, é quando nós administramos o dinheiro e as riquezas para a glória de Deus. Paulo já disse que tudo deve ser feito para a glória de Deus, seja comer, mas também nós podemos entender que seja administrar o dinheiro e administrar as riquezas. Administrar os nossos ganhos, aquilo que nós conquistamos, os bens que nós conquistamos, administrar bem é para glorificar a Deus. Nós temos então uma responsabilidade de administrar bem as nossas riquezas e nós temos uma responsabilidade de usarmos tudo aquilo que nós conquistamos para a glória de Deus. E nós glorificamos a Deus quando nós usamos os nossos bens e as nossas conquistas, os nossos ganhos, abençoando as pessoas. Nós glorificamos a Deus quando nós abençoamos as pessoas. Então, quando nós administramos bem o nosso dinheiro e a gente consegue abençoar a nossa família, nós estamos então glorificando a Deus. Quando nós administramos bem os nossos ganhos e nós conseguimos abençoar a obra de Deus, nós estamos glorificando a Deus. Quando nós administramos bem as nossas riquezas, quando nós administramos bem os nossos bens e nós conseguimos então ajudar as pessoas que necessitam, as pessoas que são vulneráveis, então nós estamos glorificando a Deus. Nós precisamos entender isso. Então, que tudo que nós temos provém de Deus. Então, nós devemos administrar bem para a glória de Deus. E aí, nós partimos, então, para o tópico de número 3. Que aí nós vamos aprender, então, as lições de um rei que é empreendedor para os nossos dias e para os dias de hoje. E essa é uma lição importante que os jovens precisam ter. Nós podemos encontrar nas Escrituras, nós podemos encontrar na Bíblia lições, então, para nós administrar bem as nossas riquezas. E o nosso irmão Elias, ele vai, então, comentar sobre isso, sobre o tópico 3. Lições de um rei empreendedor para os nossos dias, né, irmão Elias? Exatamente, irmão Daniel. É importante nós observarmos aqui, lidando com bens e riquezas debaixo do sol, que os nossos bens e riquezas, não necessariamente ele tem que ser material, né? Afinal de contas, a sabedoria, né, o nosso intelecto que Deus dá é uma grande riqueza, né? Portanto, o Kohelet aqui, ele vai dar uma lição para nós, né, vai nos ensinar que também aquilo que nós temos dentro de nós, o nosso intelecto, a nossa capacidade, ela precisa estar a serviço de Deus. E isso, lá na questão do tabernáculo, a gente vê, né? Os dons sendo bem utilizados, né? Deus separa as pessoas que tinham os dons, né? E Ele dá esses dons, né, para a sua obra. E nós precisamos entender isso. Um grande exemplo disso é Jó, né? Jó, quando... É interessante que quando Satanás está diante de Deus e Deus vai falar sobre Jó, e ele fala do servo, né, fiel dele, e Satanás vai falar que é fácil, afinal de contas, Deus tinha uma cerca em torno dos bens de Jó, né? É fácil, né? Também nos cercastes, concebes, né? Não é o Senhor que cercou com todas as suas forças, né? Então é fácil para Jó prosperar. É por isso que Jó é um homem próspero, é por isso que Jó teme ao Senhor. E é interessante que quando vem a grande lição, o primeiro tapa que Jó dá na cara de Satanás, né, é quando ele fala para sua mulher lá, né, ele fala, tudo que eu tinha era de Deus. E observe que aqui ele não falou, mulher, os bens, o gado, as ovelhas e tal, era de Deus, foi Deus que deu. Não, ele coloca inclusive os seus filhos, né, que foram perdidos, né, que foram mortos, ele vai falar, tudo que eu tinha era de Deus, tudo, né? Então Jó tinha essa certeza. E o rei Salomão, ele aplica também todo o seu empreendimento, né, intelectual. Vê que quando ele recebe essa sabedoria, ele não retém. O irmão acabou de falar sobre a questão de reter, né, os bens que Deus nos dá. Salomão foi um grande exemplo disso, né? Então, quando ele adquiriu aquela sabedoria que Deus deu, o que ele fez? Ele começou a aplicar a sua sabedoria a serviço do reino dos céus, né? A serviço para honrar o nome de Deus, porque quando ele estava fazendo com que a nação crescesse, com que a nação se desenvolvesse, não era ele, Salomão, que seria engrandecido, mas sim Deus, Deus que seria engrandecido.
E aí ele vai dar lições muito importantes para nós, principalmente no momento que nós vivemos, né? Dos bitcoins, das moedas digitais, né? Do Ripple, Ethereum, Litecoins e assim vai, os coins da vida. Todo mundo hoje em dia está correndo atrás da riqueza, né? E hoje em dia no mundo cristão, os coachings, gospels, né? X quantidade de passo para você alcançar o sucesso, para você ser bem-sucedido. E é interessante que eles falam assim, a maneira de Deus. Eu acho engraçado quando eles usam essa expressão, a maneira de Deus, né? Para atrair o crente, né? A maneira de Deus. E aí eu fico olhando e falo, será que ele entende o que é riquezas à maneira de Deus, né? Porque Deus foi deixar bem claro lá para o povo, lá igual nós falamos, que a terra é dele. Portanto, você sabe por que vocês não vão vender? Porque é minha, não é de vocês. Quando vai falar da prata, do ouro, né? Das moedas correntes da época, Deus vai dizer para Zorobabel, a prata é minha, o ouro é meu. Aí vem a questão, será que esses coachings, né, gospels aí, que vivem aí do marketing, né, do marketing gospel, será que eles entendem realmente o que significa essa expressão, a maneira de Deus, né? Essa é a grande questão que nós, como cristãos, nós devemos estar atentos, né, para não cairmos nesses laços aí. Como eu disse, principalmente os jovens que estão aí no seu projeto, como usar uma palavra, uma expressão antiga, seu projeto mancebo bilionário, do futuro Bill Gates da vida, o futuro Henry Ford da vida, né? Então, o que não é errado, tá, irmãos, que fique bem claro, né? Porque Deus não é um Deus de pobreza. Deus não ama a pobreza, ao contrário, ele abomina a pobreza. Tanto que o povo de Deus, que buscou a Deus, que serviu a Deus, nenhum deles você vai achar pobre na Bíblia. Nenhum deles. Mas é necessário ter cuidado, porque quando nós corremos atrás do bem material, nós precisamos entender que ele pertence a Deus. É para honra e glória do nome do Senhor? Amém. Agora, quando nós deixamos, né, que os bens dominem sobre nós, aí que vem o problema. Tanto que quando nós partimos por dinheiro, por exemplo, ele é o único objeto, vamos dizer assim, que o próprio Deus, né, que Jesus vai citá-lo ele como um Deus, né? Coloca ele na categoria de um Deus, né, da idolatria, de tanta gana que o homem correria atrás do bem material, do dinheiro, né? Portanto, esse aí é um dos cuidados que nós temos que ter. E Salomão, ele dá umas lições muito importantes para nós. Eu construí isso, eu fiz aquilo, tá todos os sistemas bancários, se você for olhar, tem um sistema bancário por trás, né? Quando ele fala que ele juntou tesouros e mais tesouros, né? Ele fala que ele construiu grandes empreendimentos na área hídrica, né? No meio do povo, né? Então, e aí a gente vai ver que um dos erros, né, que nós podemos observar de Salomão foi na questão de investir em cavalos. E por que foi errado Salomão investir em cavalos? Todos os projetos que Salomão executou embaixo do sol, perante Deus estava ok, tá? Mas o investimento em cavalos, que ele fala que ele adquiriu cavalos, né, do Egito, ele comprava cavalos do Egito, e depois, além de comprar, de importar, ele tornou-se um grande exportador de cavalos. É que o cavalo, ele significava força bélica, né? É como a bomba atômica hoje em dia. Quem tem bomba atômica, quem tem urânio, reservas de urânio, é temido. Por que você tem até uma lei, né, internacional sobre o controle do acúmulo de urânio no mundo, né, do plutônio e do urânio? Então o cavalo, ele significava uma força bélica. E o povo de Deus foi chamado para ser um povo de paz e não um povo de guerra. Era para que o povo de Deus confiasse olhando para aqueles seus inimigos ao redor, todos bem armados, né, cavaleiros, né, e seus cavalos, e olhasse assim e falasse, poxa, se nosso exército for confrontar esse exército aí, nós vamos ser destruídos. Então, qual era a solução deles? Era confiar em Deus, ver que todas as vitórias do povo de Deus foi concedida pelo próprio Deus. Então, não deveria utilizar cavalos. Eles não deveriam falar bem assim, olha, vamos nos igualar ao jogo? Vamos pegar esse jogo e colocar para igual? Eles têm cavalo, nós também vamos ter. Vamos equiparar esse negócio aí, né? Então, essa é a questão do cavalo. Mas o dinheiro em si, os empreendimentos financeiros que o rei Salomão fez no meio do povo de Deus, vê que tudo era para a honra e glória do nome de Deus, né? Salomão foi um homem inovador, irmão, se você for olhar, né? Você vê que até nessa questão aí olhando pelo lado positivo desse erro dele, ele foi um inovador, ele teve uma inovação que era
comprar algo e depois aperfeiçoar esse algo e começar a ser exportador dele. Então você vê umas lições de inovação, né? Dentro do marketing, da tecnologia, tudo. A Bíblia, irmão, tem uma referência, né? Cerca de 800 citações diretas, né? E 1.200 citações indiretas sobre o nosso relacionamento com o dinheiro. Por que a Bíblia fala tanto sobre dinheiro? Para nos ensinarmos a lidarmos com o dinheiro e entender que sim, Deus ama pobre sim, mas Ele não ama a pobreza. Pobreza não vem de Deus, tá? Não é porque é pobre que vai entrar no reino dos céus, né? Não é porque é pobre que sua passagem está garantida. Mas aí chegamos na lição 4, irmãos, encontrando lições sobre finanças em todas as escrituras, irmão Daniel. E aí, como que fica agora? E aqui no tópico 4, irmão Elias, então a gente vai citar, e aí você pode citar juntamente com os seus alunos, algumas lições que a Bíblia ela nos ensina e ela deixa para nós então lidarmos bem com o dinheiro. A primeira lição é uma lição primordial, que é evitar a preguiça, né? Em Provérbios 6, 9 a 11, a gente vai ver então aí o conselho de Provérbios dizendo pra gente ir ter com a formiga, né? Pra gente, preguiçoso, vai ter com a formiga, vai ver que ela trabalha. Então a primeira lição vai trabalhar, né? A primeira lição e o primeiro conselho bíblico para nós, então, é isso, deixarmos a preguiça de lado, deixarmos a ociosidade de lado, nos colocarmos em pé e trabalharmos. Às vezes, nós esperamos que as coisas aconteçam na nossa vida e nós ficamos naquela, não, Deus vai abrir, mas nós estamos ociosos, nós estamos preguiçosos. E o conselho para nós então, nós levantarmos e colocarmos de pé e realmente trabalharmos, né? O segundo conselho que nós vamos encontrar na Bíblia é para a gente não cultivar dívidas. E isso é importantíssimo. Às vezes, os conselhos parecem ser meio bobos, ser meio lógicos, mas na vida real, na realidade, nós caímos nestes erros. Então é importante nós vemos que a Bíblia ela está nos dando conselhos que vão nos levar a viver uma vida de paz e vai nos levar a sabermos lidar bem com o dinheiro. Lá em Romanos 13:8 a gente vai ver este conselho de não cultivarmos dívidas, tomarmos cuidado com as dívidas que nós fazemos. Fugir da agiotagem é um outro conselho que a Bíblia também nos dá, como não emprestar o seu cartão de crédito, e assim também como não pedir emprestado o cartão de crédito, né? Estava conversando com um amigo do trabalho esses dias e ele me contava que ele acabou emprestando o seu cartão de crédito para uma pessoa e era para gastar ali R$5.000 e a pessoa não pagou e ele se enrolou e depois de alguns anos, quando ele foi ver ali, ele já tinha uma dívida mais de R$15.000 que ele devia com um banco. Então, olha para você ver, é um conselho que parece bobo, que parece lógico, mas que muitas vezes nós caímos nestes erros. Tem um planejamento financeiro, nós vemos lá em Lucas 14, do 28 ao 30, exatamente sobre isso, para nós termos um planejamento financeiro. O jovem precisa se planejar. Né? O jovem muitas vezes não tem o costume de se planejar, tem o costume de sonhar, né? E de correr atrás, mas às vezes acaba faltando então um planejamento, e é necessário o planejamento. Evitar gastos desnecessários, reservar um pouco para os imprevistos da vida. Isso é um ponto importantíssimo, né? Porque é o amadurecimento. Quando nós nos amadurecemos, e nós vamos voltar aí na lição anterior, de saber os tempos, de saber que tem várias fases da nossa vida, e vai ter fases da nossa vida que nós podemos ficar enfermos, nós podemos ficar doentes, ou nós podemos ser mandados embora, por exemplo, do nosso emprego. O amadurecimento, então, saber lidar com o tempo, faz com que a gente pense na frente, pense lá na frente,
pense nos imprevistos. O amadurecimento faz, então, com que os jovens percebam, olha, hoje eu estou muito bem, mas então eu preciso aqui reservar um pouco de dinheiro, porque eu sei que dias maus podem chegar, porque eu sei que não há um seguro, não há estabilidade, não existe estabilidade. A vida, ela é instável e daqui para frente pode acontecer uma crise mundial, por exemplo, né? Pode acontecer uma crise e aí a gente perca o nosso emprego, enfim. Então é importante isso, reservar um pouco para os imprevistos da vida. Investir naquilo com que o Senhor te abençoou. Este é um conselho importante para a gente investir, e aqui a gente pode falar de investir na obra do Senhor, de investir no reino de Deus. E também viver mediante a lei. Isso é importantíssimo, né? Cristão verdadeiro não sonega impostos, quer dizer, vive mediante a lei, né? Cristão verdadeiro, sim, ele não vive fazendo esquemas, né? Não, nós somos honrados quando nós somos honestos e vivemos em honestidade. E este é o conselho das Escrituras para nós. Então, a Bíblia, ela fornece esses conselhos. E quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós temos um relacionamento com a palavra de Deus, quando nós dedicamos tempo para a palavra de Deus, e é isso que, nesta parte aqui, eu acho que a gente tem que destacar para os jovens. Olha, se você dedicar tempo à palavra de Deus, se você dedicar tempo às Escrituras, é importante você ouvir pessoas especializadas sobre finanças, é importantíssimo, mas também é importante nós dedicarmos tempo para a palavra de Deus, porque quando nós dedicamos tempo para as Escrituras, para a palavra de Deus, nós vamos ver conselhos ricos, valiosos para a nossa vida, que pode fazer com que nós tenhamos uma vida de paz. E aí nós vamos saber lidar e administrar bem o nosso dinheiro. E aí no tópico 5, então, o irmão Elias então vai comentar com a gente, de fato, dinheiro. Quem é mesmo o dono de quem? E aí, este é um tópico importantíssimo, é um tópico que conclui toda a nossa aula, né, irmão Elias? Exatamente, irmão Daniel. Nós chegamos ao último tópico, né? Dinheiro, quem é dono de quem? Essa é a grande pergunta. Afinal de contas, né? Como dizia aquela música lá secularizada, né? Que fala que torceria para que a pessoa tivesse bastante dinheiro, mas que pelo menos uma vez na vida ele olhasse e dissesse: quem é mesmo o dono de quem, né? Você vê que até mesmo o mundo secularizado entendeu isso, né? Até o mundo secularizado. E a gente, quando vai para Davi, o rei Davi, ele dá umas lições muito interessantes sobre isso, né? Quando o rei, lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, do 12 ao 15, ele vai declarar diante do povo de quem que vem as riquezas, né? Ele começa dizendo primeiro, ensinando ao povo da onde vêm as riquezas, né? E ele já começa a ler: riquezas e glórias vêm de ti. Tu domina sobre tudo. E aí segue, né? Quando chega lá no versículo 15, ele fala: porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência. Portanto, ele está falando sobre a questão de quem é o dono do dinheiro. E ele conclui, né, os efeitos, quando a gente vai observar os efeitos dessa pregação do rei Davi, tá lá no versículo 20 ao 22, onde o povo começa a trazer, né? 1000, né? Vai dizer aqui que trazer um holocausto para bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, né? E no dia seguinte trouxeram esse sacrifício, né? O 22 vai dizer assim: comeram e beberam naquele dia diante do Senhor com alegria. Vê que coisa, eles estavam trazendo seus bens mais preciosos para a casa do Senhor e comeram e beberam com alegria. Por quê? Confiavam que tudo vem de Deus, né? Isso é importantíssimo. Quando nós vamos para o povo judeu, né? Quando se fala de dinheiro perante a Bíblia, a primeira coisa que a gente pensa é no povo judeu, né? Afinal de contas, se nós formos olhar, é um povo empreendedor, sábio, sabe lidar com dinheiro. Israel foi fundado em 1960, né? Começou ali nos anos 60, após a guerra, né? A volta do exílio lá, da questão não é do exílio, do êxodo, né? Daquele êxodo que houve, né? Aí a volta do êxodo, né? Então, o Estado de Israel, ele tem em torno de 70 anos, né? 100 anos, né?
É 70 anos, portanto, Israel é uma nação nova, mas eles têm um dos sistemas de tecnologia e bélico mais desenvolvido do planeta. Mais desenvolvido do planeta. São eles os que possuem a maior soma de dinheiro sobre a Terra, né? A grande maioria de toda a grana que circula pelo planeta está na mão desse povo. Né? Circula entre eles. Né? E o sistema bancário, né? São os fundadores dos bancos mais sólidos mundialmente falando, das empresas mais sólidas mundialmente falando, né? E aí as suas contribuições para a ciência, tecnologia, né? O Albert Einstein é um grande exemplo, né? Apesar de que vamos dizer assim, sua mente, né? Seus ensinos, seu conhecimento colaborou para a criação da arma mais trágica que existiu de todos os tempos, que foi a bomba atômica, mas Einstein deixou uma contribuição enorme para a ciência. Thomas Edison, né? A lâmpada. Então, quando nós vamos olhar para os grandes nomes do empreendedorismo mundial, sempre tem um judeu por trás. E eles se orientavam sempre por onde? Pela palavra de Deus, através da palavra de Deus. Mas é interessante nós entendermos aqui na questão do dinheiro de quem é dono de quem. Vem aquela questão, né, irmãos, que muitas das vezes a gente está com, principalmente quem tem pouco dinheiro, e se priva de alguns prazeres da vida simplesmente, não, eu vou guardar esse dinheiro aqui, que lá na frente. Irmão, você não sabe o dia de amanhã. Não presumas o dia de amanhã. Tem sim lições de como nós devemos comportar com o dinheiro, mas como nós devemos trabalhar para que nós possamos, não é acumular, né? Mas ter dinheiro, né? Ter a estabilidade financeira, né? Mas saber aproveitar esse dinheiro, como foi dito na lição anterior lá atrás, né? Existe um tempo para cada coisa. Será que esse tempo é o tempo de eu me privar desse pequeno prazer, né? Para me empreender nesse projeto aí de bilionário, né? Portanto, saber aproveitar o nosso dinheiro, irmãos. Às vezes, sentar e ali comprar um sorvete, parece bobagem, mas você pegar aquele sorvete, sentar ali na grama, ali sossegado, ali no meio-fio, seja lá onde for, numa calçada, de frente para um arvoredo, se for possível, e você saborear aquilo ali e falar, poxa, que gostoso, né? E às vezes a gente, né, muitas das vezes, nessa ambição de juntar dinheiro, se priva até desse simples prazer bobo, né? Como se fosse fazer toda a diferença no seu projeto de vida financeiro. Então, aproveitar a vida. É a grande lição do Kohelet, né? Aproveite a vida, aproveite o dia, viva na confiança de Deus, faça projetos, faça planos, mas saiba de uma coisa, seus projetos e seus planos só vão se concretizar se Deus estiver nele, tá? Portanto, aí ele vai para a questão do comer e o beber. Até o comer e o beber, ele chega ao extremo quando ele vai falar tudo o que ele fez na vida, que ele acumulou, e ele vai falar, quer saber de uma coisa? Melhor coisa que tem para o homem é comer e beber. Né? Afinal de contas, não se leva nada dessa vida. E aí ele para e pensa e fala, poxa, mas até comer e beber, se Deus não estiver nesse negócio, não tem como. Não tem como ter prazer até mesmo no comer e no beber. Né? Portanto, eis aí a questão da nossa lição, o dinheiro, quem é mesmo dono de quem? E o irmão Daniel, fique à vontade, irmão Daniel, para fazer o encerramento, né? Fazer seus comentários. Então, concluindo aqui, irmão Elias, nesse tópico, como o irmão Elias já mesmo salientou, falando sobre dinheiro, que o dinheiro ele não é neutro. O dinheiro é uma das poucas coisas, como ele mesmo já disse, que tem o potencial de se tornar um falso Deus, né? De inverter as coisas, de fazer com que o homem venha servir ao dinheiro, né? Jesus disse que nós não devemos servir a dois senhores, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon, quer dizer, ao dinheiro que é então colocado como um falso Deus. O dinheiro então tem esse potencial de se tornar Deus em nossas vidas. E muitas pessoas acabam então servindo ao dinheiro. E muitos jovens acabam servindo ao dinheiro. Acabam idolatrando ao dinheiro. E a lição da aula aqui, para concluir a nossa aula, olha, o dinheiro, ele deve ser
utilizado. E o dinheiro é apenas mais um meio para a glória de Deus. Nós não podemos colocar o dinheiro neste patamar de um Deus e de falso Deus. Não somos nós que servimos ao dinheiro, mas é o dinheiro que deve servir a nós. Servir para o quê? Para a glória de Deus. Servir para o quê? Para abençoar as pessoas. Como que o dinheiro não se torna mamon? É quando nós pegamos o dinheiro ou qualquer bem que nós temos, como disse o irmão Elias, seja a nossa capacidade, seja o nosso intelecto, todos os nossos bens que Deus nos deu, quando nós pegamos todos os nossos bens, então distribuímos para abençoar a vida das pessoas, então aí nós estamos servindo as pessoas. E aí sim, nós então administramos bem os nossos bens e o nosso dinheiro e o nosso ganho. Então, acho que a grande lição desta aula é para que nós possamos cada dia mais ser generosos e utilizarmos tudo, sabemos, na verdade, né? Primeiro, compreendermos e entendermos que tudo que nós temos vem de Deus e que a partir desse entendimento, dessa compreensão, nós devemos então abençoar as pessoas, disponibilizar para abençoar as pessoas. Então assim nós vamos nos tornando pessoas generosas e pessoas parecidas com Cristo. Eu acho que é isso que essa lição tem para nós e essa reflexão que essa lição de número 6 tem para nós. Que Deus possa te abençoar. Nós te agradecemos, então, nós agradecemos aos irmãos que estiveram conosco neste tempo e nós pedimos a Deus para que Ele abençoe a preparação da sua aula, assim também como o seu domingo de aula. Que Deus possa estar ali te abençoando e te usando em nome de Jesus. Abraço, meu querido irmão.